Então, quando a gente define uma função no shell, a gente usa a mesma sintaxe, então a gente vai escrever def delta ABC, né, o cabeçalho da nossa função, e os dois pontos. Em seguida, quando a gente der Enter, Python vai perceber que a gente está definindo uma função e vai mudar o prompt para esses 3 pontinhos, indicando que ele espera agora que você dê o corpo da função. Você digita o corpo da função, lembrando de dar um espaçamento, senão isso vai provocar um erro. E uma vez terminado o corpo, você, quando der Enter, ele vai voltar a dar para você o prompt dos 3 pontinhos. E você dá um Enter novamente com a linha vazia, o que vai fazer Python perceber que a definição de função acabou. A partir daí, o nome delta está disponível para que a gente utilize. Vamos ver isso funcionando no próprio shell. Vou ligar aqui o command line e vou definir a função delta da maneira que a gente disse. Esse é o cabeçalho, def A, B e C, 2 pontos. Quando eu der Enter, muda o prompt. Eu vou dar 3 espaços e vou colocar o return. Retorne o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes... Opa, digitei 4 errado. 4 vezes a vezes c. Quando eu der Enter, Python ainda espera que eu termine o corpo. Para terminar o corpo, eu dou uma linha vazia. Pronto. A partir de agora, delta está definido. Para você verificar se foi bem definido, você pode digitar o nome da função e dar Enter. Ele vai dizer para você que agora isso aqui é uma função. E como é que a gente utiliza isso agora? Simples, a gente invoca a função do jeito que a gente já sabe. Qual é o delta, por exemplo, para os valores 4, 2 e 0, por exemplo? Fecho parênteses. Como é que eu invoco a função? Eu coloco o nome dela. Cuidado, o def é só para defini-la. Para chamá-la, a gente só bota o nome da função. Delta de 4, 2, 0, passando os parâmetros, todos os parâmetros apropriados e fechando parênteses no final. Enter, e o resultado é 4. Esse é o valor esperado. Vamos repetir agora delta para 4, 2, 10. E o valor é menos 156, por exemplo. Vamos voltar para a apresentação aqui. Então, como é que a gente vê a segunda solução completa em um programa? O que a gente precisa é, no começo do programa, definir todas as funções que a gente precisa. Nesse programa da gente, por exemplo, a gente começaria com a definição de delta, que a gente já viu. Def delta ABC, 2 pontos, já que é uma definição, e o valor de retorno a ser calculado, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente normalmente pula uma linha depois do fim da definição de uma função para dar espaço, né? A gente fala de espacejar o programa. E em seguida a gente coloca o programa propriamente dito, que a gente já conhece, A1, B1, C1, A2, B2, C2 e assim por diante, e a chamada. Veja bem, agora delta tem contexto e o nosso programa todo está completamente definido. Quando eu falo de delta aqui, ele se refere especificamente a esse delta. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é D1 está sendo definido com base na chamada dessa função delta, passando para ela os parâmetros A1, B1 e C1, que são 6, 8 e 2. Quando, então, essa função é chamada, o que acontece, na verdade, é que esse trecho de código é executado fazendo substituição dos parâmetros recebidos pelas variáveis locais. Então, quais são os parâmetros locais aqui para receber os dados? A recebe o primeiro parâmetro, que era A1, B recebe o segundo parâmetro, que era B1, e C recebe o terceiro parâmetro. O que é feito? É calculado o valor de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos pensar nisso em detalhe. Quando eu faço D1 igual a delta de A1, B1 e C1, o que eu estou fazendo, na verdade, é D1 igual a delta de 6, 8 e 2. Esses valores é que são realmente repassados para a função delta. Como eu estou fazendo uma chamada de função, o código, o programa Python, vai passar a executar agora a função delta. E a primeira coisa que ele faz é associar as variáveis locais, os parâmetros, que a gente chama de parâmetros formais, A, B e C são os parâmetros formais, aos valores que foram passados. A, então, vai ser associado a quem? O valor passado foi 6. B vai ser associado a quem? O valor passado foi 8. E C vai ser associado ao valor 2. Então, o que vai ser calculado aqui agora é B ao quadrado menos 4AC, onde
A é 6, B é 8 e C é 2. Isso é feito, o cálculo é feito. O valor retornado agora, quando termina isso aqui, é associado ao resultado daquela função. Como eu tinha chamado a função dessa linha, o que acontece é que o resultado da função delta é o valor de retorno, né? E esse valor é associado finalmente a D1. Veja bem que a gente não precisa ficar pensando nisso o tempo inteiro. A gente só precisa saber que quando eu faço uma chamada, a função vai funcionar e vai me retornar o valor esperado, né, para aqueles parâmetros que eu estou passando. Então, quando eu estou passando agora 9, 24 e 16, o que importa é pensar da seguinte maneira. Delta calcula para mim o valor do discriminante. Esse valor é agora associado a D2, né, atribuído a D2. E mesma coisa para delta de A3, B3 e C3, ou seja, eu estou chamando aqui delta para os valores 1, menos 2 e 4, e esse valor é associado, quando calculado e retornado, vai ser associado a D3. Vamos agora fazer esse programa aqui no nosso ambiente. Eu vou para isso rodar o Notepad++. Vou ajustar ele aqui para o tamanho da minha janela. E eu vou fazer um programa que calcula exatamente isso. Vou começar definindo a função delta, recebendo os parâmetros A, B e C. Eu vou dar 4 espaços. Vou retornar, então, qual é o valor de retorno? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Veja bem que quando eu dou um Enter no Notepad++, ele já se prepara para fazer para respeitar a indentação dada, o espaçamento que eu dei no começo da linha. Então, eu pulo uma linha e volto para o começo, né, da coluna para continuar o meu programa. Vou colocar agora os valores A1, B1 e C1 como sendo iguais. Aí eu vou olhar aqui na nossa transparência, são 6, 8 e 2. Vou fazer A2, B2 e C2 iguais a 9, 24 e 16. Vou fazer A3, B3 e C3 iguais a 1, menos 2 e 4. E em seguida eu vou chamar a função associando o resultado às variáveis D1, D2 e D3. D1 igual a 1, B1, C1, delta de A1, B1 e C1. D2 igual a delta de A2, B2 e C2. D3 igual a delta de A3, B3 e C3. Finalmente, eu vou completar o programa imprimindo o resultado disso. Print D1, print D2 e print D3. Vou gravar isso. Vou colocar no meu desktop e vou botar raiz ec2.py e salvar. Salvei. Agora eu vou na linha de comando e vou executar. Vou no desktop. Deixa eu ver se tem o Python instalado. Está rodando. Vou sair do Python, já que eu vou executar isso como um programa. Eu vou dar Python raiz ec2.py. Vou colocar para executar. Tá aí os valores calculados. A raiz da primeira equação é 16, da segunda é 0 e da terceira é menos 12. A gente vai modificar agora um pouquinho o programa. Em vez de eu pegar esses valores dessa forma, eu vou na realidade agora pegar apenas uma equação. Vou tirar isso e vou calcular apenas de uma equação. Vou gravar, vou voltar para o shell, vou rodar novamente, tá aí. Só que ao invés de eu pegar valores pré-definidos, eu vou trocar isso por inputs, como a gente já viu. Input A1, aliás A, vou fechar aqui e vou copiar essa linha, a estrutura para fazer a mesma coisa para B1 e para C1. E vou perguntar B e C. Aliás, eu vou mudar, em vez de A1, B1 e C1, vou colocar simplesmente dessa forma para simplificar. Então, eu agora leio A, B e C do usuário e finalmente imprimo D para que isso acabe. E calculo o delta dessa forma. Vamos rodar isso?
Vou rodar novamente. Está aqui. Qual o valor de A? 10. De B, 6. E de C, 15, por exemplo. O valor é menos 564, que implica que essa equação não tem raízes reais. É isso.